Brigitte Bardot. É dela que nós vamos falar. Vem com a gente. Brigitte Bardot nasceu no dia 28 de setembro de 1934, na cidade de Paris, às 13 horas e 15 minutos. Ela tinha Sol em Libra, Lua em Gêmeos no descendente, ascendente em Sagitário. Algumas características que chamam atenção nesse mapa, né? E tem muito a ver com aquilo que a gente conhece da Brigitte. Ela tem Netuno na casa 9, em Virgem. Netuno sempre predispõe as pessoas a atividades artísticas que não são apenas no campo da palavra, né, mas também na questão da imagem, portanto, ao cinema. Netuno é um planeta que rege nitidamente o cinema na casa 9, indicando um interesse ou uma facilidade da sua carreira ou da sua atuação melhor, né? Internacional, porque a casa 9 sempre dá uma dimensão internacional às coisas. Ao mesmo tempo, esse Netuno na casa 9, em Virgem, tem muito a ver ao seu engajamento, a sua militância na causa animal, porque Virgem tem muito a ver com os animais de pequeno porte. Dizem que em um determinado momento, numa gravação de um vídeo, de um filme, quando ela viu um animal, no caso, uma cabra amarrada, que ela ia servir de churrasco lá para o pessoal, e isso fez com que fizesse que ela se despertasse para a questão da causa animal. Então, esse Netuno em Virgem na casa 9 tem muito a ver com esse interesse pela ajudar os animais de um modo geral, né? Ela tem Sol no meio do céu, que faz dela um mapa bastante propenso para a vida pública, em trígono com a Lua no descendente. Um detalhe, essa Lua no descendente, ela tem, em Gêmeos, ela tem muito a ver com uma facilidade em entrar em polêmicas. Nós sabemos que Brigitte Bardot entrou em polêmicas, ela é tida como uma pessoa que foi racista em determinados momentos na vida dela, e isso tem muito a ver, porque essa Lua ali no descendente dá uma certa instabilidade ao trato com seus opositores de um modo geral. Júpiter em conjunto a Mercúrio na casa 10, isso faz com que essa questão verborrágica, a questão do falar, perca-se o limite, muitas vezes, né? E isso recai sobre a própria carreira e sobre a própria imagem pública. Por falar em imagem pública, o mapa da Brigitte Bardot é um mapa diurno, o que faz com que ela tivesse uma vida muito mais intensa em termos do público, né, do que no privado. Tá? Ela tem carência de água. O que significa essa carência de água? Significa que Brigitte Bardot ela tinha uma certa dificuldade para lidar com os elementos afetivos, a questão de se colocar no lugar do outro, né? E muitas vezes o que fez com que ela se colocasse de uma maneira muito mal colocada. Apesar de toda essa sua militância na causa animal, ela se tornou uma pessoa assim bastante, muito, mas muito mesmo polêmica nas relações sociais, no modo geral, naquilo que a gente entende hoje como sendo politicamente correto. Lembrando que ela nasceu em 1934, a gente sabe que as pessoas elas precisam acompanhar o tempo em que elas estão, mas isso nem sempre foi algo tão fácil para Brigitte Bardot. Né? Ela tem os seus ritmos bastante equilibrados, trata-se de um mapa que mostra uma grande facilidade de falar, né, de se comunicar. Você veja bem, Sol em Libra, né, Lua em Gêmeos. Então você tem aí dois planetas importantes em ar, o que facilita muito a questão do falar. O que faz dela uma pessoa, o que fez dela uma pessoa bastante racional, que transitava muito bem no meio racional. Nós podemos dizer que essa carreira dela no meio artístico, principalmente no cinema, se deve muito mais a esse Netuno na casa 9 e a grande projeção internacional que ela teve,
do que a posição do Sol e da Lua. E esse ascendente Sagitário dá a ela uma figura sempre, vamos dizer assim, exótica para a sua época, né? Então isso acabou acontecendo. A Brigitte Bardot tinha essa imagem de uma mulher libertária, uma mulher que não ficava presa apenas às suas origens, à sua fronteira, né? A sua fronteira no sentido físico da palavra. Esse ascendente Sagitário fazendo dela uma imagem de uma pessoa aventureira. Eu acho que é o termo mais adequado quando a gente fala de Brigitte Bardot. Bom, de um modo geral, então esse seria o mapa da Brigitte Bardot. Espero que você tenha gostado. Gostou? Deixa seu like, inscreva-se no nosso canal. Você já viu aqui nosso vídeo falando como que a gente entende as tendências para o ano 2026, tanto pelo tarô como pela consulta astrológica, pelo mapa da entrada do ano novo astrológico, quando o Sol entra no signo de Áries. Então, vai lá e dá o seu clique e inscreva-se no nosso canal. Beijo, fui, até mais.